Eu tô gravando um vídeo há 15 minutos e ele não tava gravando porque eu esqueci de colocar pra gravar. Mas o que eu falei foi basicamente sobre a modernização do YouTube, que exige que você tenha um fone pra você falar com distância, porque eu tô tendo que falar muito perto do microfone. Tá, introduzindo. Eu tô no meio da chuva, então eu tô dentro do carro. E apesar de já ter feito outros vídeos dentro do carro, eu não falo muito. E agora eu tenho que falar. Eu estou tentando, me forçando, falando, porque existe a modernização do YouTube em que as pessoas colocam um videozinho e vão fazer lavar a louça. Então elas precisam estar ouvindo alguém falando. E aí eu estou falando aqui porque, como eu estava dizendo no meu outro vídeo, do qual não gravou, talvez seja um investimento comprar um microfonezinho e falar aqui. Tipo, metros de distância. Mas por enquanto eu tenho que falar perto. Não é ruim, porque acho que quando você... Tô com vergonha. Grava vídeos, você tem que ter um pouquinho de oratória. E essa oratória tem que corresponder ao fato de que... das coisas que você tá falando. Então, se eu tô falando do futuro, eu tenho que indicar o futuro. Se eu tô falando do passado, eu tenho que indicar o passado. Eu não gosto de ficar gesticulando assim, apesar de... Porque se eu for fazer gesticulações, eu vou fazer gesticulações muito monótonas, né? Tipo... assim. Acho que eu vou botar uma narrativa assim, tipo... pipipi, 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 pipipi. Enfim. É isso. Esse é um vídeo de muitos minutos enquanto eu espero a chuva passar pra... E eu fico gravando falando coisas aleatórias. Título do vídeo: modernização do YouTube. Aquisição de um microfone. A importância da oratória. Que mais? O sumiço das lâminas de esfregaço sanguíneo da caixa de coleções de lâminas da aula de histologia. Então, eu vou contar uma fofoca agora, já que eu já tô falando aqui. Há um tempo atrás, eu tive uma matéria que se chama Biologia Estrutural de Tecidos, que é basicamente histologia de uma forma meio resumida. E aí, tem uma caixa de coleções que tem algumas lâminas, que são lâminas já feitas com peças. Peças são basicamente quando você coloca um órgãozinho de um camundongo dentro de um bloco de parafina e você passa no macrótomo, e você corta em fininhas lamininhas e você olha no microscópio. E você analisa aquelas estruturas daquele objeto que está sendo observado. Na coleção são vários... tem baço, língua e tem uma de esfregaço sanguíneo, porque quando a gente aprende histologia, a gente tem que entender coisas do sangue também. Como que funciona, como que entra nos tecidos, a parte do tecido que tá inserido e tudo. Sumiu as lâminas de esfregaço sanguíneo do laboratório da aula de histologia. E hoje, por coincidência ou não, eu estou tendo uma aula em que a prática foi justamente com lâminas de esfregaço sanguíneo. De uma outra professora, que não tem nada a ver com o quadro lá da histologia. E agora eu tô me perguntando se por acaso não apareceu nessa outra professora. E se são as mesmas lâminas das quais o professor de histologia tava falando que sumiram e ele não sabe pra onde foi. Enfim, coincidência eu acho que não. Essa é a fofoca. Outra coisa que eu tenho pra fofocar... eu não sei o que mais que eu tenho pra fofocar. Deixa eu ver se eu lembro. Tá, vai ser uma coisa meio aleatória. Mas eu tenho hiperfoco em trânsito. Quando você tem hiperfoco em trânsito,
não necessariamente trânsito, mas em leis de trânsito. Que é basicamente como funciona o trânsito, que é coisas que você aprende nas aulas teóricas da autoescola. Eu aprendi coisas muito pontuais que servem pra minha vida. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu tenho um vídeo sobre isso. Eu gravo vídeos aleatórios, então talvez seja um anexo. Vou colocar anexo do vídeo sobre leis de trânsito. Aí eu boto esse vídeo e volto pra isso daqui. Ultimamente, tá tendo uma onda de carros blindados. E geralmente, quando um carro é blindado, ele fica sem acesso, tipo, as pessoas que estão fora não conseguem mais ouvir, porque são muitas camadas de vedação que não dá pra ouvir o que tá se passando dentro do carro. Então, acho que como uma forma de segurança, eles colocam umas sirenes. Não necessariamente uma segurança, né? A gente sabe que rolou esperteza também. Mas também um microfone para as pessoas que estão dentro falarem com as pessoas que estão de fora. Acessórios. E aí tem gente que usa, não só em carros blindados, mas coloca aquela sirene e fica se achando policial, querendo passar, cortar carro no meio do trânsito. E isso é uma das coisas que eu mais acho ridículas. Então, eu já vou começar a definir um público nesse vídeo, que é basicamente... Fica desenquadrado, não dá pra ver a minha testa. Deixa eu ver como que eu vou falar que eu esqueci. Ah, tá. Basicamente, eu não gosto de pessoas que usam uma sirene pra passar pelo trânsito se achando policiais. Então, se você faz isso, aí você já não vai gostar de mim. Aí você já coloca um comentário. Nossa, mas é um absurdo. Você... Tipo aquele cara da Porsche que estacionou em 2 vagas e ele queria ter razão porque ele achava que estacionando em 2 vagas as pessoas não iam arranhar o carro dele. E coisas assim do tipo. Então, se você é esse tipo de pessoa, aí a gente já vai dividir água e óleo e já não vai se misturar. Enfim, brincadeira. Voltando à lei de trânsito, é proibido fazer isso, claro, obviamente. E pior ainda, carros da polícia também não têm necessariamente uma prioridade se eles não estiverem em serviço. Existe no trânsito preferência e prioridade. E se eles não estiverem em serviço, eles não têm nenhuma dessas duas coisas, que é tipo ligar a sirene. Se eles não estiverem com a sirene ligada, eles nem tem essa necessidade de passar no meio do trânsito em dias de trânsito. E outra coisa interessante é que se você estiver parado num semáforo e tiver um carro de emergência em serviço, você pode passar o semáforo se for viável, claro, se não estiver vindo um carro do outro lado. E a sua multa é meio que justificável, né? Obviamente. Só que tem gente que não sabe disso e fica parado, esperando. E é meio triste, porque, né, é um serviço que tá precisando de prioridade naquele momento. Enfim. Essas são umas 2 fofoquinhas aleatórias da vez. Enquanto eu tento lembrar de outra coisa, eu vou narrar o dia que eu encontrei com... Brincadeira, eu não vou falar sobre isso aqui. Mas... Tá, em palavras específicas. Os meus planos de como invadir uma manifestação de direita ou de como invadir uma manifestação de... Aí já vamos entrar na parte da política, né? E já vamos dividir água e óleo de novo, porque dependendo do que eu falar, as pessoas não vão concordar e vão ficar divididas nos meus vídeos. Então é isso. Tem um youtuber que ele grava uns vídeos dentro da sala de aula de uma certa universidade. Certo. Tem um outro youtuber que reage aos vídeos desse youtuber que grava vídeos dentro da sala de aula de uma certa universidade. Um certo dia, esse youtuber que grava vídeos, que eu não vou expor, diferente do que ele faz com muitas pessoas, estava num estacionamento rodeado de policiais. E se eu continuar essa história, eu vou me expor muito, mas enfim. Ele foi expulso.
E ele decidiu que ele ia criar um movimento para lutar contra a política opressora que estava expulsando ele do movimento em que ele tentou invadir. Certo. Como eu sei de tudo isso, não vou revelar. Mas eu fiquei pensando, essa é uma ideia meio maluca, e eu só tô compartilhando porque não deu certo. Mas, por exemplo, o meu vídeo falando poderia ser um vídeo invadindo a manifestação dele e pensando, tipo, como que essas pessoas vivem? Então a minha ideia foi, basicamente, ele saiu anunciando essa passeata e deu vontade de ir só pra ver como é que é a sensação de fazer a mesma coisa, tipo, pender pro meio do caminho. Porque já que ele faz isso com um lado, então alguém tinha que fazer isso com o lado dele. Mas é meio violento, né? A gente não vai se meter nessas confusões. Então, crianças, se vocês estiverem ouvindo o youtuber que tá chamando vocês pra guerra, pra lutar pelo direito de vocês e coisas assim, eu não acho que seja viável. Eu acho que vocês têm que entender direitinho pelo o que vocês acreditam e não ficar saindo atacando pessoas levando spray de pimenta pras manifestações. Brincadeira, não. Eu só tô falando isso porque saiu na reportagem, né? Eu acho meio. Às vezes eu gostaria de entender, mas às vezes eu agradeço por ser alienada. E tipo, e por essas coisas não passarem na minha cabeça. Enfim. É isso, essas são as fofoquinhas do dia. Eu vou gravar outro vídeo. Não vou não. Por hoje é só. Beijos, pessoal.